Três professoras do curso primário do mesmo colégio em São Paulo resolvem passar as férias juntas em uma cidade pequena. Após a chegada da rodoviária, as três amigas Vera, estudante de letras, Silvia, estudante de psicologia, e Emília, estudante de pedagogia, chegam ao rancho de Irene, tia de Vera. Irene é uma senhora divorciada, ex-professora de língua portuguesa e linguística aposentada. Amigas, quero que conheçam a tia Irene. Não tive tempo de falar a vocês, mas nesse rancho da dona Irene ensina gente pobre a ler e escrever. Ela montou na chácara o curso de alfabetização para adultos. Dona não, me chame de Irene. E tudo começou com uma grande amiga minha, Eulaila. Nossa, isso é lindo! Mas quem é Eulaila? Eulaila é empregada da minha tia. No começo sim, mas isso tem quase 20 anos. A Eulaila vinha trabalhar na minha casa e depois voltava para a casa dela. Depois que a Eulaila ficou viúva, veio morar comigo. Mas já éramos tão amigas que eu não quis saber da Eulaila vivendo no quartinho dos fundos. Dei a ela um dos quartos da casa para ela morar. E no outro quarto, o filho dela, Ângelo, que era pequeno. Passamos todos a viver ali, como se fosse uma família só desde o início. Depois que o Ângelo se casou, moramos só as duas lá, cuidando juntas da casa, da horta, do pomar, dos bichos. Essa Manuela deve ser uma mulher incrível. Quando vamos conhecer? Conseguem sentir o cheiro? É o almoço que a Eulalia está preparando para recebê-las. Eu gosto de cozinhar, mas quando tem visita, a Eulalia não me deixa chegar perto das panelas. Faz questão de preparar tudo sozinha. A maior glória para ela é quando alguém louva a comida que ela faz. Parece que a Eulaila é mesmo muito prendada. Ainda bem, estamos morrendo de fome. O que estamos esperando? Vamos lá. Eulaila, essa é Vera, minha sobrinha. Ela chegou e suas amigas Silvia e Emília que acabaram de chegar. Ô, Miriam, me falou que você vinha aqui hoje, tive uns problemas com os frósseis, tive que ir para o Carazão para acender o fogão a lenha, mas o almoço doce já tá para sair. E essas forças de abobalhada aí, deve ser fumo, não é de ficar observando na cozinha não, já tô indo. Você entendeu o que ela falou? Eu não sei o que foi, mas português não era. Como a tia Irene compreende o que ela está falando? Quero conversar com vocês na sala depois do almoço. Chegando na sala, Irene reuniu as três para uma conversa. A conversa de vocês foi de extremo mau gosto. Ainda bem que Eulaila não ouviu. Ok, pode até ter sido um pouco deselegante, mas temos um exemplo a dar. Uma professora deve estar sempre alegre. Para mim, isso é lema de escoteiro. Vocês falam com muita superioridade e preconceito, mas não sabem como ela é. A Eulaila é um poço sem fundo de conhecimento e sabedoria. Todo dia aprendo uma coisa nova com ela. Só de remédios caseiros, feitos com ervas medicinais, dava para encher uma enciclopédia. E, como conselheira para momentos de angústia e depressão, não conheço melhor psicólogo que ela. Pode até ser, mas ela fala tudo errado. Isso pra mim já estraga qualquer sabedoria. Eu tive que me segurar para não rir. Ela disse aquelas coisas na cozinha. Que coisas? Eu não me lembro direito. Eu lembro, ela disse uns problemas, morreu em inglês. É isso mesmo. E a mais engraçada foi percurar os homens. Verdade. Parecia era qualquer língua, menos português. Orto que sé que voi se dê a serana, perjudicada Ludmilla, com la vereduta corta d'una espana. Então, não querem rir também do que eu disse? Como riram das coisas que a Laura falou? Mas você falou italiano. Se era italiano, por que deveríamos rir? Eu não posso achar graça daquilo que não entendo. E por que você não entende? Ora, porque eu não falo italiano. E o que você fala? Português. E o que é o italiano para alguém que fala português? Uma outra língua. Uma língua diferente. Exatamente. A fala de Eulaila não é errada, é diferente. É o português de uma classe social diferente da nossa. Só isso. Pra mim é errado. É errado dentro das regras gramaticais que se aplicam ao português, que você fala, mas na variedade não padrão falada pela Eulaila, essas regras não funcionam. Variedade não padrão? Que coisa é essa, tia? Essa é uma história longa, Vera. E eu não sei se dá para resumir aqui, mas posso contar em outro momento. Combinado.
Mas antes quero saber o que disse em italiano. São os versos da Divina Comédia de Dante. A tradução é difícil, mas significa alguma coisa como: quem você, tão presunçoso, pensa que é para julgar de coisas tão elevadas com a culta visão que dispõe? Mas agora chega de conversa fiada, vão passear. Durante o passeio, aproveite para pensar na resposta que vocês dariam à seguinte pergunta: quantas línguas se falam no Brasil? Não digam nada agora, à noite a gente se vê. À noite, como ficou combinado, elas se reuniram na lareira, devidamente acesa. Não vi mais a Glória hoje. Ela foi para a casa do Ângelo, os netos estão de férias. Ela foi babar lá em cima deles e estragá-los como cabe e convém uma boa avó. Deve dormir por lá. Então, essa aula começa ou não? Aula? Eu tinha pensado só num bate-papo, nada muito sério. Afinal, estamos todas de férias, não é? Mas bater papo com alguém que sabe a Divina Comédia de cor vale por uma aula. Já que você insiste, vamos começar. E quero começar pedindo a vocês que me respondam: quantas línguas se falam no Brasil? Vera, você faz letras, é obrigada a saber a resposta. Bom, o que a gente aprende na escola, desde pequeno, é que no Brasil se fala português. Isso mesmo, no Brasil a gente fala português de norte a sul. É bem a resposta que eu esperava, e não havia por que ser diferente. Meninas, na tradição de ensino da língua portuguesa no Brasil, existe um mito que há muito tempo vem causando sério estrago na nossa educação. Que mito é esse, tia? É o mito da unidade linguística no Brasil. O mito da unidade linguística no Brasil pode ser resumido na resposta que a Vera e Silvia me deram agora há pouco. No Brasil só se fala uma língua, o português. Um mito. Entre outras definições possíveis, é uma ideia falsa, sem correspondência na realidade. Quer dizer que a resposta delas é falsa, mentirosa? Exatamente. E por quê, tia? Primeiro, no Brasil não se fala uma só língua. Existem mais de 200 línguas ainda faladas em diversos pontos do país pelos sobreviventes das antigas nações indígenas. Além disso, muitas comunidades de imigrantes estrangeiros mantêm viva a língua de seus ancestrais: coreanos, japoneses, alemães, italianos, etc. Mas os índios são muito poucos e vivem isolados. A comunidade de imigrantes também são minoria dentro do conjunto total da população brasileira. A língua mais usada, mais falada, mais escrita é mesmo o português. Pode ser, mas mesmo deixando de lado os indígenas e os imigrantes, nem por isso a gente pode dizer que no Brasil só se fala uma única língua. Talvez vocês se surpreendam com o que vou dizer agora, mas não existe nenhuma língua que seja uma só. Como assim, Irene? O que quer dizer com isso? Isso quer dizer que aquilo que a gente chama por comodidade de português não é um bloco compacto, sólido e firme, mas sim um conjunto de coisas aparentadas entre si, mas com algumas diferenças. Essas coisas são chamadas de variedades. Puxa vida, estou entendendo cada vez menos. Vamos bem devagar para as coisas ficarem claras. Você certamente já ouviu um português falar, né? Já. Já percebeu as muitas diferenças que existem entre o modo de falar do português e o modo de falar nosso, brasileiro? De que tipo são essas diferenças? Vamos ver algumas delas. Diferença fonética, no modo de pronunciar os sons da língua. O brasileiro diz eu sei, o português diz eu sai. Diferenças sintáticas, no modo de organizar as frases, as orações e as partes que as compõem. Nós no Brasil dizemos estou falando com você. Em Portugal, eles dizem estou a falar consigo. Diferenças lexicais, são as palavras que existem lá e não existem cá e vice-versa. O português chama de saloio, aquele habitante da zona rural, que no Brasil a gente chama de caipira, capial, matuto. As diferenças semânticas no significado da palavra. Rapariga em Portugal significa moças, mas aqui no Brasil você tem problemas de chamar alguma mulher assim. Diferenças no uso da língua. Por exemplo, você se chama Silvia e um português quer te convidar para jantar. Você provavelmente vai perguntar: a Silvia janta conosco? E se você não estiver acostumado com esse uso diferente, poderá pensar que ele está falando de uma outra Silvia, não de você. Porque no Brasil, o amigo faria o mesmo convite mais ou menos assim: Silvia, você quer jantar com a gente? Nós não temos, como os portugueses, o hábito de falar diretamente com alguém como se essa pessoa fosse uma terceira pessoa. Ah,
É o mesmo tipo de variação que ocorre entre nordestinos e sulistas, por exemplo? Isso! Essas são as variedades geográficas, mas ainda existem as de gênero, socioeconômicas, etárias, de nível de instrução, urbanas, rurais, etc. E cada uma dessas variedades equivale a uma língua? Mais ou menos. Na verdade, se quiséssemos ser exatas e precisas na hora de dar nome a uma língua, teríamos dizer, por exemplo, falando de Vera. Essa é a língua portuguesa falada no Brasil de 2024, na região sudeste, no estado e na cidade de São Paulo, por uma mulher branca de 21 anos, de classe média, professora primária, cursando universidade, etc. Ou seja, teríamos que levar em conta todos os elementos chamados variáveis, que compõem uma variedade. É como se cada pessoa falasse uma língua só sua. Deu para entender que é uma variedade, Silvia? Deu sim, e até mais fácil do que eu pensava. Mas a coisa pode ficar ainda mais complicada. Como, tia? Pegue, por exemplo, a famosa carta de Pero Vaz de Caminha ao rei Dom Manuel I, dando a notícia do descobrimento do Brasil. Um texto de 1500, último ano do século XV. Tem muita coisa ali que a gente nem consegue entender, ou até mesmo as cantigas trovadorescas do século XII ao XIII. A maioria delas nós só conseguimos ler com a ajuda da tradução de especialistas. Mas foram todos escritos em português, não é? Por que será então que elas vão se tornando cada vez menos compreensíveis para os brasileiros no início do século XXI? Porque toda língua, além de variar geograficamente no espaço, também muda com o tempo. A língua que falamos hoje no Brasil é diferente da que era falada mesmo no início da colonização, e também é diferente da língua que será falada mesmo daqui, dentro de 300 ou 400 anos. Parece lógico. Todas as coisas mudam. Os costumes, as crenças, os meios de comunicação, as roupas e até os bichos evoluíram e continuam evoluindo. Porque a língua não deveria mudar, não é? E é por isso que nós, linguistas, dizemos que toda língua muda e varia. Quer dizer, muda com o tempo e varia com o espaço. Temos até os nomes especiais para esses dois fenômenos. A mudança ao longo do tempo se chama mudança diacrônica. A variação geográfica se chama variação diatópica. E é por isso também que não existe a língua portuguesa. Ah, não? Então o que é que existe? Existe um pequeno número de variedades do português faladas numa determinada região por determinado conjunto de pessoas numa determinada época, que, por diversas razões, foram eleitos para servirem de base para a constituição, para a elaboração de uma norma padrão. A norma padrão é aquele modelo ideal de língua que deve ser usado pelas autoridades, pelos órgãos oficiais, pelas pessoas cultas, pelos escritores e jornalistas. Aquele que deve ser ensinado e aprendido na escola. Veja bem que eu disse aquele que deve ser ensinado e aprendido na escola, não aquele que é necessariamente empregado pelas pessoas cultas. Essa norma, ao longo do tempo, se torna objeto de um grande investimento. Investimento, Irene? Como assim? No processo de constituição, de cristalização da norma padrão, como que deve ser a língua, ela é analisada pelos gramáticos que escrevem livros para descrever as regras de funcionamento dela. Livros que servem ao mesmo tempo para prescrever essas regras, isto é, impor essas regras como as únicas aceitáveis para o uso correto da língua. Os dicionaristas também se debruçam sobre a norma padrão e tentam definir os significados precisos para as palavras que compõem esse padrão. A Academia de Letras estabelece a ortografia oficial, a maneira única de escrever, que é imposta por decreto-lei governamental. Ela também cuida para que palavras de origem estrangeira não contaminem excessivamente a língua e propõe novos termos para substituí-las. Temos como uma forma mais próxima daquilo que os tradicionalistas chamam de a índole da língua. Os autores de livros didáticos preparam seus manuais escolares pensando em estratégias pedagógicas eficazes para que as crianças aprendam a norma padrão. Todo esse trabalho de padronização, de criação e cultivo de um modelo de língua é o que compõe o tal investimento que eu falei. Por isso, a norma padrão dá a impressão de ser mais rica, mais complexa, mais versátil que todas as demais variantes da língua faladas pelas pessoas do país. Na verdade, ela não tem nada de melhor que essas variedades. Ela só tem mais do que as outras. E o que é que ela tem mais que as outras? Investimento, horas. Veja bem, se pegasse qualquer outra variante não padrão brasileira, colocasse esse mesmo investimento, ela também se enriqueceria e se mostraria capaz de ser veículo para todo tipo de mensagem de discurso, de texto científico e literário. Ela se tornaria uma língua-cultura. Esse tipo de investimento aconteceu na Nova Zelândia, com a conquista de direitos sociais dos povos indígenas. Um desses direitos foi o de ter sua língua reconhecida perante o Estado. Como consequência, nos últimos 20 anos, a língua maori se tornou uma das línguas oficiais da Nova Zelândia. É usada em transmissões de rádio e televisão.
é impressa em jornais e revistas, é ensinada nas escolas. Existe mesmo uma universidade onde todos os cursos de todas as ciências são dados exclusivamente em língua maori. Ou seja, a língua maori recebe um investimento grande, o bastante para que hoje alguém possa estudar física quântica, biologia, matemática pura, sociologia, astronomia e tudo mais naquela língua que antes era considerada um idioma tosco de um povo primitivo. Então, essa nova padrão é o que a gente costuma chamar de língua portuguesa? Exato. No momento em que se estabelece uma norma padrão, ela ganha tanta importância e tanto prestígio social que todas as demais variantes são consideradas impróprias, inadequadas, feias, erradas, deficientes, pobres. E esta norma padrão passa a ser designada com um nome de língua, como se ela fosse a única representante legítima e legal dos falantes dessa língua. Tia, você quer dizer que as variantes escolhidas para compor o padrão foram escolhidas por diversas razões. Que razões são essas? Veja só, Vera, os motivos que levam determinadas variedades a servir de base para o padrão não têm nada a ver com as qualidades intrínsecas, internas, linguísticas dessas variedades. O que estou tentando dizer é que todas as variedades de uma língua têm recursos linguísticos suficientes para desempenhar sua função de veículo de comunicação, de expressão e de interação entre seres humanos. Mas, por alguma razão, ou razões, só algumas servem de base para o padrão. Ok, mas por qual motivo nossa língua oficial é só português e não português tipo Guarani? Por exemplo, que razões são essas? Esqueceu da existência da colonização, sobrinha? No Brasil, a colonização começou pelo Nordeste, e é nesta região que se encontram as cidades mais antigas do país: Salvador, Olinda, Recife. A cultura da cana-de-açúcar fez essa região, durante algum tempo, o centro político, cultural e administrativo do Brasil. Mas a descoberta do ouro em Minas Gerais provocou a transferência da capital da colônia para o Rio de Janeiro em 1703. Por ser o porto mais próximo para a remessa de ouro para a Europa, assim, o Rio assumiu o primeiro lugar em importância econômica, política e, consequentemente, cultural. Com o século XX, a crescente industrialização de São Paulo levou essa cidade a compartilhar com o Rio a importância econômica, política e cultural. Mais tarde, o peso cultural e político de Minas Gerais começou a se fazer sentir. Tudo isso fez com que o português formal empregado pelas classes sociais privilegiadas, residentes do triângulo formado pelas cidades São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, começasse a ser considerado o modelo a ser imitado, a norma a ser seguida, o português padrão do Brasil. E é por isso que as variedades de outras regiões, como a nordestina, economicamente pobre, culturalmente desprestigiada, são consideradas, no melhor dos casos, engraçadas, divertidas, pitorescas, ou no pior, grosseiras, erradas e feias, pelos falantes da variedade sudestina. Agora vocês já entendem um pouco mais do porquê a atitude de vocês com o Laila foi errada? Sim, tia, mas achei o assunto tão interessante que gostaria de aprender mais. Concordo. Esse tema dos diferentes tipos de português foi uma tese criada pela senhora? Já falei que não precisa me chamar de senhora, mas não, eu não inventei a sociolinguística. Porém, estou escrevendo um livro sobre isso. O seu livro vai ser uma gramática que trabalha com as semelhanças entre a variedade padrão e a variedade não padrão? Não, porque mapear e escrever sobre cada uma delas seria o trabalho de uma vida, que incluiria coleta e análise de dados com gravações autênticas de falantes das variedades. Quero me limitar a algumas diferenças, principalmente fonéticas, no modo de pronunciar a língua. Por que justamente essas? Porque são as mais evidentes. A diferença na forma como uma palavra é pronunciada é o que logo chama a atenção e nos avisa que uma pessoa fala uma variedade diferente da nossa. Além disso, essas diferenças fonéticas são as mais estigmatizadas. Estigmatizadas como? São elas que recebem a maior carga de preconceito e rejeição por parte do conhecedor da norma culta. Nossa, e você se importa de quando finalizar o livro pode mandar um exemplar para cada um de nós? Vou fazer melhor. O que acham de durante as suas férias vocês serem as minhas pupilas? Tem um quartinho no fundo que era onde eu ministrava as aulas de alfabetização, que seria o ambiente perfeito. Eu amei a ideia. Eu também. Quando começamos? Acabou. Ao longo das férias, as três garotas foram se aprofundando e se encantando cada vez mais com o estudo da língua. Irene era uma excelente professora que instigava o pensamento crítico delas o máximo possível. Mas tudo que é bom chega ao fim, e no último dia das férias as meninas resolveram fazer uma surpresa para Irene. Tia Irene, como eu lhe conheço bem, sei que você recusaria a ideia de passar na prova final.
já que em uma aula que tece críticas aos métodos tradicionais de ensino, usar um deles para medir o conhecimento dos alunos é um pouco contraditório. Mas, como forma de agradecimento, nós vamos apresentar para a senhora tudo que aprendemos nesse mês e como isso mudou nossa forma de lecionar. Bem, nós aprendemos porque é tão celebrada a unidade linguística do Brasil não passa de um mito, isto é, uma ideia muito bonita, muito convincente, mas falsa e, para piorar, também prejudica a educação, porque simplifica a realidade que, como vimos, é bastante complexa. No Brasil, portanto, não se fala uma só língua portuguesa. Fala-se um certo número de variedades de português, das quais algumas chegaram ao posto de norma padrão por motivos que não são de ordem linguística, mas histórica, econômica, social e cultural. Existe, portanto, um português padrão que a senhora apelidou de PP, que é essa norma oficial, usada na literatura, nos meios de comunicação, nas leis e nos decretos de governo, ensinado nas escolas, explicados nas gramáticas, definidas nos dicionários. Ele é falado pelas pessoas que detêm o poder e estão nas classes sociais mais privilegiadas, que nós sabemos que são uma pequena minoria da população do Brasil. E fora do PP, existe um balaio de variedades que são excluídas. Ele é chamado de português não padrão, PNP para nós. Esse PNP, logicamente, apresenta variedades de acordo com as diferentes regiões geográficas, classes sociais, faixa etárias e nível de escolarização em que se encontram as pessoas que o falam. E o português não padrão é a língua de grande maioria pobres e dos analfabetos do nosso povo, das pessoas marginalizadas. É a língua das pessoas que frequentam a educação pública, por isso o PNP é vítima dos mesmos preconceitos que pesam sobre essas pessoas. Ele é considerado feio, deficiente, pobre, errado, útil, tosco, estropiado. Por isso, esse preconceito é grave para a educação, pois faz com que a criança que chega à escola falando PNP seja considerada uma deficiente linguística, quando na verdade ela simplesmente fala uma língua diferente daquela que é ensinada na escola. Isso cria no espírito do aluno pobre um sentimento de rejeição muito grande, levando-o a considerar-se incapaz de aprender qualquer coisa. Por outro lado, cria no professor a sensação de estar tentando ensinar alguma coisa a alguém que nunca terá condição de aprender. Daí resulta que o aluno fique desestimulado a aprender e o professor desestimulado a ensinar. E isso não se restringe ao professor de português, já que todo professor é professor de língua, pois ele serve da língua como meio de transmissão dos conteúdos que lhe cabe ensinar. Esse método de ensino prejudica os alunos como um todo. A escola impõe a norma padrão sem entender que, para a maioria dos alunos, ela é como língua estrangeira. É complicado e completo um absurdo. Mas é assim que acontece na nossa escola. Nosso sistema educacional valoriza aquelas crianças que já chegam à escola trazendo na sua bagagem linguística o português padrão e expulsa os que não trazem. Isso é uma grande justiça, porque é exatamente esse o português padrão que deveria ser ensinado nas escolas. Porque ele permite que o aluno originário das classes sociais desfavorecidas se apodere de um recurso fundamental em sua luta das desigualdades sociais tão profundas do nosso país. Claro que o domínio da norma padrão não é uma fórmula mágica que vai permitir ao falante do PNP subir na vida automaticamente, mas é uma forma que esse falante de PNP tem de lutar em pé de igualdade, com as mesmas armas, ao lado dos cidadãos de classes privilegiadas, para ter acesso aos bens econômicos, políticos e culturais, reservados às elites dominantes. Por isso, devemos brigar pela efetiva distribuição democrática da riqueza linguística, assim como devemos brigar também pela distribuição democrática de tudo mais: terras, empregos, saúde, moradia, transporte, lazer, cultura. Trata-se de um problema muito amplo e complexo, que tem relação com a transformação radical do tipo de sociedade em que vivemos, e não somente com a alteração dos métodos pedagógicos do sistema educacional. Mas nem tudo está perdido. Talvez se pudéssemos conhecer melhor o português não padrão, talvez conseguimos identificar as diferenças que o distinguem do português padrão. Com base no conhecimento dessas diferenças, talvez pudéssemos perceber as dificuldades que se apresentam para o aluno que tem que aprender a norma padrão. Poderíamos também, quem sabe, traçar novas estratégias de ensino, fugir da tradicional, que é autoritária, intolerante para com quem é diferente. Se todos compreendêssemos melhor que o PNP é uma língua como qualquer outra, com regras coerentes, com uma lógica linguística perfeitamente demonstrável,
talvez fosse possível abandonar os preconceitos que vigoram hoje em dia no nosso ensino de língua. Vejo que vocês compreenderam bem a tese do nosso mini curso de férias. Apesar de nessa apresentação não terem se aprofundado nos detalhes de cada um dos subtópicos que eu abordei durante as férias. Mas eu entendo, era muita coisa para ser resumida em uma apresentação de 20, 30 minutos. Ah, titia, mas nós aprofundamos sim. Temos muita mais surpresa aguardada. Tomamos a liberdade de transcrever e editar todas as suas anotações. Mandamos para uma gráfica. Um amigo meu fez o design da capa. Eu achei que o título A Língua de Eulália combinaria bastante com o tema. Por que você não me falou que tinha escrito um livro inspirado com eu? Eu sou a Ana, sou a voz da Irene. Eu sou a Graça, sou a avó da Vera e da Silvia. Eu sou o Thiago, eu sou a voz da Emília e da Euléia. Eu sou o Juscelio, sou o cameraman.